Sou o Sérgio Sena, da Sena Electronics. Olá, eu sou o David Martins, do David Martins Engineering. E muito bem, cá estamos mais uma semana, mais um podcast. Estamos no podcast número 7 e sejam bem-vindos. E tu, David, como estás? Como foi esta semana? Olha, com o sofrimento do costume, há algum alívio por parte de encomendas chinesas. Houve alguma frustração por parte de transportadoras. Esta semana foi completa a nível a nível de muitas chatices. Portanto, eu esta semana tive a dose de chatices. Mas pronto, nada que não se resolva e que não tenha que se resolver, obviamente. Isto temos que dar a volta por cima disto. E por aí, companheiro, como é que isso foi? Olha, também foi tranquilo. Não tive esses problemas de entregas porque não tenho nada a vir da China a não ser aqueles pacotinhos que não tenho pressa. E pelo facto de não ter pressa, eles vão chegando pouco a pouco. Esta semana chegaram mais uns quantos. E ontem chegou mais um. E olha, e cá vão. Fiz também uma encomenda de placas novas com assemblagem. Já. Ótimo. Portanto, aguardo que elas sejam expedidas no final desta semana. E portanto, para a semana daqui a 15 dias já cá devem estar. Pelo menos estou a contar com isso, não é? Sim, aqui mas, no meu lado como isto eu também não tenho rápido. muita pressa. Pois. Sim, isto aqui foi muito rápido. Eu recebi essas foram aqui 15 dias? Não, foi menos. Isto foi no espaço de uma semana, já com produção, envio e tudo. Aliás, no espaço de uma semana, contando com o fim de semana. Porque eu meti aquilo, julgo, numa sexta-feira ou coisa do género. Avancei com a produção assim. Mas pronto, ainda eram bastantes. E havia a tal questão do kit rádio que já vinha pré-assemblado. Pelo menos a chamada canalha, os componentes passivos já vinha tudo preparado. Os chatos. Depois os outros não vale a pena porque é algo mais específico, ia sair muito mais caro e para aquilo que é não se justifica. Então tive aqueles problemas já bastante conhecidos no que toca a desalfandegamentos, principalmente na parte dos custos. Sim. Que nada contra a minha dor é contra os custos das empresas de shipping, das transportadoras, porque essas é que levam ali uns honorários que a meu ver é injustificável. São exorbitantes. Pelo menos em Portugal são exorbitantes. Sem razão. E a minha luta chegou a ser, já que aquele custo se deve todo à parte logística de desalfandegamento e é uma opção nossa, portanto, do destinatário querer desalfandegar por si, pode prestar contas à autoridade tributária e tratar da documentação toda. Eu questionei se eu fazendo isso, se pelo menos eles me entregariam a encomenda em casa. Ou como disseram que não, portanto, mas também não me devolvem o dinheiro, porque eu pago para que o pacote saia do ponto A e vá até ao ponto B e não fica a meio do caminho. Portanto, se eu quiser desalfandegar, o pacote fica a meio do caminho, fica mais barato, mas tenho que pagar a outra empresa para ir lá buscar o pacote. E portanto, isto é uma açorda. É uma açorda. Isto é feito. Já agora, para ficar a conversa das PCBs que eu fiz, que mandei fazer, foi ontem, foi no sábado. Eles lá na China estão sempre a funcionar. Se trabalham 7 dias por semana, portanto, nós mandamos as coisas no sábado à noite e respondem passado uns minutos. É curioso, que já é domingo lá e pronto, e foi assim. Nós tivemos esta conversa até pelos nossos meios habituais, em que nós estamos tão habituados a fazer a compilação da PCB e a mandar os dados para a fábrica, os Gerbers e os dados de assemblagem, etc., que nem nos apercebemos que alguns dos componentes serão depois, têm que ser rodados à mão, ou melhor, têm que ser como é que eu vou dizer? Rodados pelo operador da máquina. Sim. Porque
a máquina e a posição da fita e a posição da máquina são diferentes da nossa posição sim, da forma como desenhos. Na biblioteca do componente. Exato. O que aconteceu foi que estes serviços na China é tudo automatizado. Nós inserimos os fecheiros o primeiro o Gerber, depois o BOM, depois o Pick and Place e na última fase mostram a PCB com os componentes dispostos. E eu notei estranho o facto de alguns chips estarem rodados a 90 graus, os SOT23 estavam rodados a 90 graus, os diodos estavam ao contrário. Pois. Em vez de dando cat, estavam cat dando, estavam inversos. E eu achei aquilo estranhíssimo. O que é que se passa com isto? E depois fui a ver, isto é o Pick and Place. Depois, ok, tu já tinhas feito uma vez naquela empresa, eu perguntei, tu disseste-me, vou fazer a mudança à mão no Excel do Pick and Place. E assim fiz. Mudei o Excel, voltei-o a carregá-lo lá na página e fico que estava tudo jeitoso. E pronto, e foi assim. Mas isto porquê? Porque eles não está lá uma pessoa, Sim. não é? Sim, assim como numa casa de PCBs convencional está lá uma pessoa a fazer aquele trabalho manualmente. Exato. Estes aqui são máquinas que fazem tudo. Até porque, portanto, se não está como aparece ali, vai ficar tudo só lá ao contrário. Sim. Isso, ou então, imagina no caso do SOT23, se ficar rodado 180 graus, não os vais receber sequer. Porque não existe um único pino soldado, então aquilo sai fora. Mas pronto, fica isto, lá está, estamos faz parte da aprendizagem de como é que aquele tipo de trabalho funciona. Eu tinha noção, porque nós ali na empresa temos uma pequena linha de montagem, é uma linha de engenharia, portanto nós só montamos basicamente samples para nós, ou pelo menos o intuito principal seria esse. Temos a produção, mas inicialmente funcionava assim e algumas coisas foram-se... eu também não tinha qualquer noção, lá o malta que já lá estava tinha, mas eu não tinha muita noção que... mas faz todo o sentido que tenha que ser assim. Portanto, a posição como... a forma como o componente que está no reel entra no feeder da máquina, tem a ver porque o fecheiro Pick and Place é basicamente... nós podemos cortar as colunas todas e o fecheiro Pick and Place são o mínimo será a referência, portanto o ref 10 do componente, a coordenada onde ele vai ser colocado e a rotação. E a rotação é quanto é que esse componente roda em relação ao feeder. Pronto, e nós, é isso. Eu pelo menos nunca fiz isso. Ao criar o componente, não vamos ver como é que, se bem que no fundo o datasheet está lá escrito como é que o componente vem alinhado no reel, se bem que nem sempre isso acontece e também depois pode haver algumas variações de marca em marca e portanto esta afinação final tem sempre que ser feita, senão aquilo dá-se-lhe um sopro e eles caem. Essa informação que vem no datasheet é mais para a parte de assemblagem, porque para a parte de design nós fazemos o componente de acordo com a nossa PCB, porque se nós pusermos alguma variante, eu nem conheço no Altium e noutros uma variante para dizer qual é a posição e a rotação do componente em relação ao feeder, à bobina. Eu nunca vi isso. Eu acho que tem se houver, gostava de saber. Eu acho que tem a ver com a forma como... tenho quase certeza que dá para nas propriedades de teres uma espécie de um pré... como é que eu ia dizer? Uma espécie de um... Tem lá uma rotação, mas aparece a rotação no PCB. Aparece o componente já do avesso no PCB. Ou no 3D. Sim, mas isso é porque o componente já estava colocado na PCB quando tu vais à lib rodá-lo. Ou seja, aqui o método, acho eu, é quando fazes o componente na lib, ele já tem que ter o ângulo correto do feeder.
Ok, olha, vou ver isso. Não é que seja problemático, porque as casas de PCB tratam disso para nós, mas continuando a fazer estes serviços na China, quer dizer, fazemos aos anos que eu faço PCBs, nunca me preocupei com isto, agora é a primeira vez, por causa deste serviço automático. Mas vou ver, porque pode valer a pena recriar pelo menos alguns componentes nesses aí não está assim muito mal, biblioteca. Porque tu tens logo uma visão final do aspecto daquilo. Tu consegues ver logo se está rodado e tal. Pá, e não é assim muito comum, porque não é assim muito problemático, porque depois consegues ver, olha, todos os SOT 23 que tem aqui estão rodados. Fazes a alteração no ficheiro e submetes e podes fazer a alteração logo neles todos. Aquilo é tudo todos mais 90 graus ou menos 90 graus. Mas sim, se for coisas maiores ou que tenha mais componentes, fazeres isso em todos é chato. E sim, deve haver uma forma qualquer de fazer isso. Se não, tem mesmo a ver com a forma como tu desenhas. Se desenhas o SOT 23 com tipo os 2 pinos por baixo e o terceiro pino em cima, ou se rodas 90 graus ou se rodas 180, deverá ser por aí, mas também não estou 100% certo. Temos que ver isso. temos, sabes, porque o Gerber está bem. Se reparares, o Gerber está bem, a PCB quando aparece lá está bem. Só que depois o 3D é que aparece rodado. Okay. Porque portanto, é tal rotação que não bate certo com a forma como o componente, como a máquina é alimentada pelo componente. Portanto, olha, foi à fé, e então daqui a 15 dias logo vejo quando se cá chegar. Feedback meu, nada contra e poupa-me imenso trabalho. Mas tu também só tens passivos. Só tinhas passivos. Tinha passivos e tinha alguns transistores. Tinha uns FETs para fazer o level shifter de um I2C. Sim. Era só isso, porque o resto não me compensava. O resto não me compensava porque o chip rádio tem que ser colocado cá, porque eles querem imenso dinheiro, dinheiro por aquilo, imenso. Sim. É meter imenso em cima disso. Pronto. Olha, e assim foi a semana. E também acabei aqui mais umas coisas. Tenho aí mais umas placas para fazer. Portanto, esta semana vou tirar o stencil para fora e a pasta. Muito bem. E vou fazer mais umas soldaduras aqui no forninho das pizzas, como eu gosto de se chamar. O meu forninho das PCBs. Não é um forno de pizzas, é mesmo um forno de PCB, mas àquela temperatura dava para fazer um assadinho. Uma pizza. Olha, e eu só... Mas pronto, esta semana vai ter que ser. Só para completar, no meio destas PCBs, tu sabes que isto ainda está assim meio em segredo. Eu comecei a fazer um projeto novo, que era uma... Secret, era uma ideia que tinha já há algum tempo. Não é assim muito secreto, é algo... É meio, é secreto QB. Mas pronto, tem ali algumas coisas que eu fiz de forma diferente e eu ontem dediquei ainda algum tempo à análise daquilo. Estamos aqui a falar na medição de microvolt e certo. Eu já me estava a assustar. Foi a tal história que eu te contei. Já me estava a assustar que no meio de tudo isto, tendo dedicado tanto tempo não é de cálculo nem é de projeto, é de atenção ao detalhe. Tendo dedicado tanto tempo de atenção ao detalhe, eu estava com um erro final de cerca de 18-20%. Isso estava-me a assustar. Já sabemos porquê. Estava-me a assustar imenso. Pronto, o porquê é porque eu não sei fazer contas. Essa cena, isso acontece. Foge, mas isto é erro. Esse erro acontece. Esse e outros acontecem. Nós estamos temos a cabeça tão posta noutras coisas importantes que às vezes as mais simples são as que ficam só para que quem estiver a ouvir tenha mais ou menos noção do tipo de erro. Isto é um erro de principiante. Estamos a falar de um
de 2 amplificadores não inversores, numa montagem não inversora, em cascada, em cascata, e para facilitar a escolha de componentes de precisão e para não ter que estar a fazer invenções meio esquisitas, então eu na altura que estava a desenhar pensei, eu quero que cada um fique com um ganho de 10. E isso fazia com que eu tivesse que andar ali, ou seja, já não podia ser um rácio de 1K para 10K, porque aquilo é 1 mais o rácio. Pronto, tinha que ser 1K para 9K, só que depois 9K de precisão já não se encontra. Então eu pensei, e muito bem, vou meter 1K, 10K de precisão, consigo arranjar resistência 0.1%, ótimo, é isto que vai levar. Pronto, eu depois quando tiver a fazer as contas já sei que isto aqui é ganho 11. O problema é que, como são em cascata, se calhar, se calhar ainda bem, porque se fosse só um amplificador com ganho 11 ou ganho 10, eu se calhar andava ali um bocado perdido, mas não dava logo com a diferença. Se calhar tentava calcular, tentava culpar o componente ou a montagem ou coisa do género. Só que neste caso, 10 vezes 10 dá 100, mas 11 vezes 11 dá 121. E portanto eu estava bastante diferente. Eu estava no final a tentar medir um sinal amplificado vezes 100 e eu tinha lá um sinal muito maior amplificado vezes 121. E pronto, e é às vezes um pequeno erro que escapa, mas que foi o suficiente para andar quase 2 horas a tentar olhar para o datasheet e tal. Isto se calhar, porque estamos a falar... olha, uma coisa é certa. Foi a última vez que fizeste isto. Sim, de verdade. Normalmente é sempre assim. Porque, só o fazemos uma vez. Porque como eu estava ali tão no limiar de alguns parâmetros do Unpop, que eu cheguei a pensar, espera aí, porque isto aqui no final, o voltage swing, o output voltage swing mínimo, sim, é o VO mais 3.5 mV. E não é que os 3.5 vezes 10 dava a diferença que eu estava a medir ao final. Então era mais mais uma festa aqui de volta. Mais esse erro. Sim, pois as correntes de fuga tudo amplificado. Isso é uma chatice, pá. Então com um amplificador desses, e vai lá que só tens um ganho de 120. Sim. Se tivesses um ganho às vezes de várias cascatas para dar super ganhos, então aí qualquer coisinha aquilo é amplificável. E vai acumulando só o erro do primeiro para o segundo. Só aquele offset de 3.5 mV já vai dar 35 mV à saída. E portanto quando a entrada mesmo de sinal muitas vezes terá abaixo de 1 mV. Está bem que o meu range de medição encontra-se vai até 25 mV, mas na alteração de estado, digamos assim, aquilo pode ir abaixo de 1 mV. Então complicava-me aqui um bocadinho as coisas, mas pronto, olha, problema resolvido. Estou bastante satisfeito com a montagem, para já, e do pouquíssimo que aquele projeto ainda avançou, estou bastante satisfeito mesmo com a montagem. E pronto. E quando chegar aí o novo componente que estás a precisar para acabar a montagem, então aí é que vai ser o verdadeiro teste. Quase tudo pronto. Aí vai ser o verdadeiro teste. Exatamente. Já tenho ali algumas mágicas feitas com o display, já está a fazer algo daquilo que eu quero. Pronto. Mas mais novidades virão a seguir. Sim. Vamos ter novidades, tanto tuas como minhas. Também tenho aqui coisas a acontecer, mas para já ainda deixamos que estão coisas a acontecer. Exatamente. Até porque senão, se dissessemos já tudo, depois do que é que seriam os próximos podcasts? Exatamente. Falar em medições, temos aí uma coisa nova que parece que está aí muito interessante, apesar de não ser muito como é que vamos dizer, amiga da carteira do engenheiro caseiro, mas a nível empresarial é muito bom, que é um novo medidor da Picoscope. Sim. Não é?
Queres falar disso? Depois tu puseste esse link aí a semana passada. Sim, pá, olha, chamou-me a atenção, principalmente porque aquilo que eu conhecia do Picoscope, apesar dele o formato ser muito semelhante ao que existe hoje, era só tinha 2 canais. E acho que eles também tinham um que só tinha um canal, mas era uma coisa sim. meio feiosa, e apesar de eu não ser muito apologista, aquilo funciona bem. Apesar de eu não ser muito apologista, a nível de scopes, gosto de ter o equipamento completo, gosto de ter o ecrã, e não gosto... certo. Se bem que isso não é bem assim, depois quando passamos para o Logic Analyzer, eu não me vejo a ter as mesmas funcionalidades e a mesma rapidez que tenho no PC, que tenho no equipamento. Mas... Different beasts, como se costuma dizer em inglês. São aparelhos diferentes, com usos diferentes. Assim, também estou contigo com um osciloscópio, prefiro o tradicional com um ecrã e 4 canais, mas pronto, lá está. Mas aqui este aparelho continua. Sim, aqui temos isto é um pequeno animal, é uma pequena besta isto. É mesmo. Estamos a falar de um scope ligado que podem ligar por USB ao PC, quer dizer, por USB. Antes era, agora, quer dizer, isto deve continuar a ser à partida. Agora fico aqui na dúvida, mas sim, quase certeza que é. Sim, é por USB 3 já. Tem que ser o USB 3. Para dar aquela velocidade, até admiro nem ter. Até me admiro nem ter. Era isso que eu estava a pensar agora mesmo, porque eu vi aqui as portas à frente, o digital, e parece-me Ethernet, mas este digital deve ser para o Logic Analyzer. Portanto, estamos aqui a falar do novo Picoscope da série 6000E. Estamos a falar de um scope que vem com 8 canais analógicos, o que é 4 canais já começa a ser muito vulgar, osciloscópios, mas 8 canais é imenso. 8 canais com 500 MHz de largura de banda, sample rates de 5 gigasamples por segundo, e temos resoluções verticais de 8 a 12 bits. Os osciloscópios comuns são de 8 bits, para quem não sabe. E para quem não sabe também, isto é só um pequenino à parte, quando estão a usar um osciloscópio, têm na escala vertical, têm vamos chamar o avanço grosso e o avanço fino. Eu não me estou a lembrar do nome agora, mas, ou seja, cada vez que fazem clique, aquilo avança tipo 500 mV, 1 volt, depois é 2 volt, 5 volt, por aí. E sempre que tiverem a fazer análise de um sinal que só ocupa, por exemplo, meio ecrã do osciloscópio, estão a desperdiçar range útil da amostragem, porque assim que fizerem o fine, não é fine tuning, mas é o ajuste fino do eixo vertical, estão internamente a variar o ganho do amplificador, e portanto estão a alimentar o digitalizador com a máxima amplitude de sinal possível, e portanto isto é só um pequeno à parte, porque às vezes a malta pode parecer que aquilo é tudo igual. Eu por causa disso costumo baixar as ondas. Em vez de manter a onda no meio do ecrã, baixa a onda para a parte baixa, que é para poder expandir, para poder multiplicar por 2, e então aumenta a resolução. Costumo fazer isso por causa disso mesmo. Sei que vai aumentar a resolução, vou ter melhor resolução vertical, e aproveitar a largura, a resolução, pronto. Vou dizer largura da banda, mas não é correto, a resolução. Continua. Muito bem. Dá para ter noção, às vezes pode parecer que aquilo é igual e que os osciloscópios, isto é uma besta, isto deve ter aqui uma capacidade de digitalização de brutal. Não, aquilo digitaliza para 8 bits na maioria dos casos. Só os high-end
é que fazem para 10, 12 bits. Portanto, isto é um autêntico... uma autêntica besta, este novo equipamento da Picoscope. Isto vale a pena visitar o site. Eles têm um monte de tools e depois têm a vantagem de, uma vez que o sinal vai diretamente para o computador, tudo o que é análise de FFTs e por aí fora, facilita muito mais. Inclusive a questão da descodificação lógica, porque eles além dos 8 canais analógicos têm 16 canais digitais e portanto é um Logic Analyzer que, segundo eles já fornecem o package para descodificar até 21 protocolos, o que é muito bom, porque no fundo há 4 ou 5 que são muito usados e depois isto hoje em dia eles ganham. Acho que aqui o positivo que tem são os 8 canais analógicos, porque pode-se medir diretamente sinais diferenciais e tendo, por exemplo, USBs agora e Ethernets, Ethernets e outros sinais de alta velocidade, e mesmo com memórias e tudo, poder fazer medição de sinais em diferenciais é excelente, e podes fazer aqui logo 4 canais diferenciais de uma só vez. Eu ia dizer, o que ganha, e estávamos a falar antes de começar a gravar, neste tipo de aparelhos é sempre o interface. O que, como não tem um ecrã como um convencional osciloscópio, todo o interface está no computador e, portanto, toda a ciência está nesse interface e em tudo o que ele pode fazer. Nós temos aqui uma imagem do interface que ele tem, que parece um bom interface, é bastante próximo de uma marca de analisadores lógicos que nós usamos e gostamos, que a indústria especializou-se nesse tipo de interface porque é um interface que funciona e que nós engenheiros gostamos. E então eles apresentam aqui uma imagem que é uma mistura de sinais digitais, analógicos, e ainda é espectro. É o espectro. Possivelmente uma FFT ou coisa do género. Não é mesmo no espectro. Pois, aliás, sim. Não dá para ver. É 99.5, 99.5, 100 MHz, sim. Pois isto é espectro. E a FM tem ali a apertadora central e as duas bandas laterais, portanto, um bocadinho de FM está ali. Portanto, é uma boa aposta de imagem, porque mostra bem que este aparelho pode fazer esta análise desta maneira e, portanto, dá para fazer muito mais coisas, claro. Portanto, olha, fica a ideia. É um aparelho que são aparelhos que têm um custo, isto é para desenvolvimento profissional, tem o custo, claro, desse desenvolvimento profissional, não é apontado para amadores. Para amadores, provavelmente há aí outras coisas com Arduinos já a fazer esse tipo de trabalho, mas para trabalho profissional, pronto, justifica este valor, porque não é só o material, é também o interface e também o apoio que eles dão, o suporte. Tem um suporte vitalício e 5 anos de garantia que dão este tipo de aparelho. E não só por aí, mas para andar a brincar com 8 canais analógicos, quando houver a necessidade de ter um osciloscópio com 8 canais analógicos, portanto, estamos a falar de coisas sérias. Pois, há outra coisa que eu queria referir, é que o interface gráfico, o software, permite a implementação e o uso de software e bibliotecas de terceiros, como da LabVIEW ou a MATLABs, ou seja, podemos usar essas funções, essas bibliotecas, e fazer análise extra ou logging para essas aplicações, e depois fazer análise extra dos sinais e fazer toda aquela matemática que o interface convencional não traz, mas que depois um LabVIEW ou um MATLAB já faz. Eu acho isto também bastante interessante, e há de certeza que para desenvolvimento vai ser muito usado, tanto na indústria como na academia.
Tanto num como noutro isto vai ser bastante usado. Sim, fazer análise de sinal, depois com recurso a ferramentas tipo MATLAB, Octaves e por aí fora, com a facilidade de já ter o sinal digitalizado. Portanto, o sinal já está no computador, está pronto agora a arrancar com uma tool qualquer para começar a trabalhar tudo aquilo, em vez de estar a usar a tool deles, que serve somente para manipular a máquina e para tratar das configurações de aquisição. Aqui para análise posterior, sim senhor, isto está aqui uma besta, está aqui um excelente equipamento. Ele também custa por isso, mas lá está, isto na indústria. Se ele tem este custo, não será o único e o equivalente, se houver, e deverá haver com certeza, não deverá fugir muito deste preço. Portanto, estamos aqui a falar, acho que é o full spec deles, e corrijo-me se estiver enganado, o full spec deles vem para 10.000 libras. E será o basic spec, portanto são 8 analógicos, 16 digitais, 2 gigasamples, 500 megas de largura de banda, resolução de 8 bits e o tal pacote para descodificar até 21 protocolos, na ordem das 8.000 libras. Portanto... Exato. São valores industriais e de mercado profissional. Que exigem já um aparelho, primeiro que não falhe e segundo que tenha um bom suporte, que é muito importante, que às vezes há muita gente que se esquece disso, que o suporte também é muito importante. Está bem, fica a dica para quem quiser dar uma vista de olhos neste aparelho. Devem, pelo menos, porque para ficar por dentro do que é que anda a sair agora a nível de osciloscópios, apesar deste ser um osciloscópio à imagem um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados, mas tem a sua importância, como já dissemos aqui. Ora, sim, mais coisas. Nós no episódio anterior ficámos de nos alargar um pouco mais. Nós falámos voltámos a falar do LoRaWAN, do Sigfox, e ficámos de falar em algo mais que estaria a aparecer, como se fosse alguma novidade, apesar de já se falar disto há alguns anos. E estamos a falar do Narrowband IoT, e do estado em que o mesmo se encontra em Portugal. E isto também para introduzir depois aqui um novo produto da Qualcomm. Mas levando isto por partes, estado do Narrowband IoT, segundo consta, em Portugal está implementado. Portanto, as notícias que dão conta disso até ao máximo onde conseguimos ir. Eu ainda não tive contacto com o NB IoT diretamente, mas as notícias até onde conseguimos ir, e neste caso não estando a patrocinar, mas a Altice parece ser, e por razões óbvias, por Altice, MEO PT Portugal Telecom, portanto, por ser a que está mais fincada em Portugal, é que cede mais informações sobre isto, apesar de ainda assim as informações serem muito vagas. Mas pronto, basicamente o NB-IoT é uma reconfiguração, portanto é uma pequena alteração de protocolo daquilo que me parece ser o 4G. Portanto, eles chamam-lhe... Sim, eu quando tomei conhecimento mais aprofundado disto, até foi com a Vodafone aqui no UK, estive nos laboratórios deles, e eles disseram-me na altura que a infraestrutura estava disponível. A única coisa que era necessário fazer nas células, nas base stations, era uma alteração de um update de firmware. Havia cerca de 10% da infraestrutura que tinha que ser feito um upgrade, porque eram células mais antigas, tinham
tinham sistemas mais antigos, mas todo o resto, que já era mais moderno, era apenas um update de software. E eu assim, bom, isso vai ser ótimo. Portanto, a eliminação vai ser rápida. Portanto, isto foi de 2017, 2008, que a eliminação era para ser feita aqui, e até hoje está... até hoje está em águas paradas, mas eu acho que, como nós falámos a semana passada, assim que isto entrar em funcionamento alargado, ou pelo menos o arranque, vai haver aí vários tipos de protocolos ou de uses que não vão ser, que não vão ficar parados e que vão morrer. Um deles poderá ser, bom, também não queremos ser agoerentes, porque não queremos de forma a criticar as outras iniciativas, as outras empresas, exatamente, mas não vamos estar agora a dizer nomes, não vale a pena, as pessoas já sabem, mas vai ou vão haver de certeza algumas que vão ficar para trás porque não conseguem competir com essa infraestrutura, porque é uma infraestrutura que já está instalada nacionalmente. Não, internacionalmente. Já o planeta está com 4G, já, pelo menos 4G é a forma global. Portanto, vai ser muito complicado competir com essa infraestrutura. E isso é o que eles sabem que vão ganhar por isso mesmo. Aliás, e compete diretamente com o LoRaWAN, tanto em termos de largura de banda e tudo, e de energia, compete mais pela infraestrutura que já está montada do que por outra coisa. A meu ver, é mesmo pela infraestrutura, porque em termos de utilização, energia e largura de banda são bastante parecidos, se bem que haja uma versão do NB-IoT que é ligeiramente mais rápida que o LoRaWAN. Eu acho que é algo que nós vamos desenvolver nas próximas semanas, não digo já próxima a outra, mas vamos tentar conseguir mais informação, porque isto é algo importante para nós, porque cada vez mais nós precisamos trabalhar com serviços sem fios e mandar informação a longa distância, mas pronto, ter sistemas móveis. Precisamos ter sistemas móveis que estejam constantemente a mandar a informação que nós estamos a fazer, não obrigatoriamente o tracking, mas temos que continuar a seguir isto. Eu, pelo menos da minha parte, quero, porque é algo que me interessa bastante e eu sei que tu também queres, porque temos aí umas coisas no futuro que poderão ser interessantes em relação a com esta tecnologia. E olha, pronto, este artigo que guardaste aqui é um chip novo da Qualcomm, vem competir com os outros que já estavam, da Microchip, da Microblox, mas que realmente o que eles estão a fazer é implementar já para o 5G. Estes aqui alegam, segundo a Qualcomm, alega ser alega, não é? Porque eu não tenho a certeza. Portanto, o modem para o 3GPP Release 14 NB2, que é o nome extenso do NB-IoT, alegam ser o modem mais eficiente até ao momento. Portanto, o modem mais eficiente do mundo até agora. Portanto, com esta release estamos a falar quem quiser procurar, é o 212 LTE IoT modem da Qualcomm. À semelhança do que está a acontecer com outros ICs, portanto, este é um combo já com memória, com processador, com toda a parte de rádio. Pois. Neste caso tem um Cortex M3, CPU clock speed até 204 MB, portanto isto já deve dar para fazer muita coisa. Mais que suficiente. E portanto merece aí a visita de quem quiser estar mais ou menos dentro do que é que a Qualcomm anda a apresentar neste mercado e que alega ser, portanto, uma vez mais, o modem para NB-IoT mais eficiente do mundo. Portanto, é procurar por 212 LTE IoT modem da Qualcomm e dar aqui uma espreitada. Esperemos que já esteja disponível para desenvolvimento, porque normalmente eles fazem
é normal eles fazerem o avanço do marketing e ainda estão a produzir o silicone, ou ainda está em engineering samples, e ainda só mais, verdade. Só mais uns meses é que está disponível para, digamos, eu vou dizer para o povo, mas neste caso é para o povo dos engenheiros global. Mas esperemos que sim. Normalmente eles agora até andam mais avançados, mas está aqui um bom chip. Olha, muito bem. E já é aqui muito a explorar. Sim, senhor. Olha, David, acho que esta semana ficamos aqui. Foi uma boa conversa. Para a semana temos já aqui alguns tópicos para falar, de aplicações de embedded applications e de IoT. Gostamos de nos focar nesta área também. E olha, tem uma boa semana de trabalho e que as encomendas se despachem. Muito obrigado. Epá, sim, eu vou ali vou acender uma velinha a ver se as coisas começam a facilitar para este lado, porque não está fácil. Eu já não tenho mais por onde reclamar. Pronto, companheiro, está feitíssimo por esta semana. Está feito para esta semana. Mais uma vez. Alguma nota final? Não tenho nada a declarar. Nada a declarar. Já disse tudo aquilo que tinha a dizer no início. A única coisa que quero dizer às pessoas é que, olha, obrigado por nos continuarem a escutar. Se acharem que a informação que damos é boa, se gostarem do ambiente também, passem a amigos e colegas. E já agora digam-nos qualquer coisa nas redes sociais, porque gostamos sempre de saber quem é que nos ouve. E é sempre bom também de saber quem é que está do outro lado. Não somos muitos em Portugal, mas é sempre bom saber. Às vezes, porque isto provavelmente poderá passar para o outro lado do Atlântico, não é? E ilhas africanas também. E é sempre bom saber quem é que está daí desse lado a ouvir. E gostamos sempre de receber os comentários. Obrigado por todos os que já o fizeram até hoje. Nós respondemos sempre que pudermos. E um bem-aja a todos. E até para a semana. É isso mesmo. Sem mais nada a declarar. Até para a semana. Companheiro, grande abraço. Um abraço. Tchau. Grande abraço.